Começa agora o programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, Pastor Jorge Duarte, Fábio Bolognese e Priscila Covo. Programa Ensinos de Jesus. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Ensinos de Jesus. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Antes, porém, quero agradecer aí a todos os nossos ouvintes da Rádio Mercosul, Guaíra, ouvintes da Rádio Icaraíma, ouvintes da Rádio Tom FM, ouvintes da Rádio Pato e ouvintes da Rádio Mercedes. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer nós estarmos aqui para voltarmos a estudar a Palavra de Deus, a Bíblia, e você é nosso convidado para ficar uma hora aqui conosco. Está comigo aqui os meus amigos, Dr. Fábio Bolognese. Tudo bem, Fábio? Olá, Marciel, tudo bem? Como está? Gostaria de estender os cumprimentos aí a todos os nossos ouvintes e também aos nossos espectadores aí do programa Ensino de Jesus pelo YouTube. Nós que já estamos aí há algum tempo, né, trazendo esse conteúdo para o pessoal do YouTube e também as rádios, né, hoje com várias rádios aí transmitindo o nosso programa. Então eu gostaria de agradecer aí a todos que nos acompanham, que Deus possa nos acompanhar nesse estudo da Palavra de Deus. Muito bem, ao seu lado, doutora Priscila. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Marcel? Tudo bem, pastor? Fábio? Nossos amigos que acompanham a gente há longa data. Sejam todos bem-vindos, que possamos aprender bastante da Palavra de Deus hoje. E o nosso mestre aqui, né? Pastor, tudo bem, pastor Jorge? Tudo bem, Marcel, amigos ouvintes do programa Ensino de Jesus, uma alegria estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus e hoje com um tema extraordinário. Vamos estudar sobre as leis na Bíblia e com certeza o maior legislador e sábio é o nosso grande Deus. O Fábio, para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aí pela rádio, tem uma forma deles assistirem também para o YouTube? Tem sim. Nós temos o nosso canal do YouTube da Igreja Adventista Central de Guaíra e você só acessar ali IASD Guaíra, tá? Entrar no YouTube, pesquisa lá ou Igreja Adventista de Guaíra, Central de Guaíra ou IASD Guaíra, vai aparecer o nosso canal lá. Aproveita, já curte ali o nosso canal e lá nós vamos ter todos os conteúdos, porque nós não temos só o programa Ensino de Jesus, né? Temos outros conteúdos que são produzidos ali no canal e em sua grande maioria de estudos da Palavra de Deus, também os cultos que são transmitidos aos sábados, aos domingos, né, ao vivo, então fica lá gravado. Temos estudo da lição da Escola Sabatina, que está retornando agora novamente com um novo trimestre. Então, bastante conteúdo lá. As temporadas antigas do Ensino de Jesus, creio eu que já devemos ter ali mais de 6 temporadas tranquilamente no YouTube. Então, é só acessar ali e vai ter um vasto conteúdo lá para poder, né, estudar a Palavra de Deus. É muito importante. Muito bem. Se alguém tem alguma pergunta, queira fazer alguma pergunta também, pode mandar aí no telefone. Qual é o telefone, pastor? 44-999-40-0146. Olha, vocês podem perguntar, tá? Porque ele vai responder. Nós estamos numa temporada em que nós estamos estudando o curso da Bíblia, né? Mas esse curso é Ouvindo a Voz de Deus. Se você quiser receber em casa esse livreto aqui, nós podemos mandar para você gratuitamente, tá? Independente se você está na cidade de uma dessas rádios que está nos ouvindo ou não, só mandar o teu endereço. E agora eu vou dizer qual é o WhatsApp para você mandar o endereço e nós vamos te enviar ou de forma física, sim, ou podemos te enviar também pelo WhatsApp um PDF que nós temos desse livro que nós seguimos aqui para fazer os nossos programas. Então anotem bem o telefone para vocês entrarem em contato. É 449-9143-0313. Vou repetir. 44
991430313. Muito bem, vamos ouvir agora o prefixo do nosso programa, uma música toda especial, e na volta nós já vamos começar estudando a palavra de Deus, e o pastor vai orar para que possamos ter a compreensão através do Espírito Santo. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Muito bem, estamos de volta com o programa Ensino Jesus. Você ouviu uma linda música que fala da esperança na volta de Jesus. E antes de abrirmos a palavra de Deus, eu convido você para orarmos. Ore comigo, vamos orar. Grande e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo grande presente, Jesus Cristo, nosso Salvador. Abençoe esse amigo, esta amiga que ora comigo agora. E que o programa Ensino Jesus traga esperança, paz e a certeza da salvação. Fica conosco, Senhor, nesse programa e todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, no programa de hoje nós vamos tratar aqui sobre as leis na Bíblia. Nós vamos perceber que Deus, ele é um Deus de leis. Algumas pessoas pensam assim, Deus é amor, então eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai me salvar de uma forma ou de outra. Não é bem assim. É importante nós entendermos que as leis que regem o universo, as leis que regem a humanidade, e Deus ele deixou algumas coisas já escritas de como é que nós deveríamos nos comportar. Por exemplo, hoje nós vamos estudar sobre 4 tipos de lei. Nós vamos estudar sobre a lei civil, e daqui a pouco o Dr. Fábio vai explicar para a gente um pouquinho sobre a lei civil, porque o Dr. Fábio é um advogado, né? E depois nós vamos trabalhar também com a questão da lei cerimonial na Bíblia, né? O que significa essa lei cerimonial, né? Há muita divergência, discussão quanto a esse assunto, mas nós vamos aprender biblicamente o que significa isso. Vamos também trabalhar sobre as leis de saúde, né? A Bíblia é preocupada com a nossa saúde também. Vocês sabiam que na Bíblia diz o que é que nós devemos ingerir, o que nós não devemos? Hoje nós vamos tratar desse assunto também. E por último, a lei moral, né? O pastor depois vai explicar o que significa a lei moral de Deus. Muito bem, para nós introduzirmos o assunto, não sei se o doutor Fábio já está liberado aí. Fábio, o que significa uma lei civil dentro do contexto, por exemplo, do Brasil? Muito bem. Marcel, veja, a lei civil, ela regula o relacionamento entre pessoas dentro de um determinado grupo de pessoas. No caso aqui nós estamos falando do Brasil. Então, no Brasil nós temos
basicamente, se nós formos colocar tudo a grosso modo, nós temos as leis civis, e aí nós podemos falar tudo que englobe isso, desde questão tributária, previdenciária, trabalhista, vamos colocar tudo isso como civil, porque regula ali as pessoas, e a lei penal, que é a respeito de cometimento de ilícito por essas pessoas. Então, essa divisão, basicamente, a grosso modo. Então, as leis civis, elas regulam o relacionamento dessas pessoas para que não vire bagunça, né? Óbvio, as leis penais, elas ajudam também, mas já num sentido de coerção, né? Olha, se você fizer isso aqui, você vai ter uma pena, né? A lei civil, ela também tem isso, mas ela garante coisas, garante relacionamento, ela vem oriunda de muito tempo, porque, mas de onde veio a lei civil? Quando nós estamos na faculdade estudando, nós sabemos que a lei civil, ela vem basicamente lá de trás da época de Mesopotâmia, Hammurabi, enfim, coisa lá para trás, né, que engloba, mas Hammurabi é penal, beleza, mas é civil também, porque ali tinha as pessoas se relacionando. E eu falo tranquilamente que a Bíblia é talvez uma das maiores fontes de leis civis, porque a Bíblia nós já começamos com o Deus colocando algumas regras, alguns limites, exatamente, né? Justamente porque sabia que o pecado traria essa questão do ser humano sempre questionar, sempre mudar, sempre ter os seus defeitos, né? Então, nós temos as leis civis basicamente vindo do que Deus trouxe ali na Bíblia, e óbvio, não estou falando, né, necessariamente assim, mas ela veio evoluindo até chegar no que nós temos hoje. Evoluindo, que eu falo, tradições de cada costumes de cada lugar. As leis de hoje, né? Exatamente. No livro de Êxodo, a partir do capítulo 21 e 22, nós temos ali várias leis civis, né? Elas tinham como objetivo a proteção da nação, reger a nação de Israel, né? Por exemplo, um escravo, naquele tempo eles tinham escravos, né? Então Deus, ele colocou leis para proteger, né? Para que eles não fossem a um extremo, ao direito de posse. Nós temos hoje, né? Casamento. É um conjunto de regras, de um bom convívio, né, pastor? Cada um sabendo o seu limite ali, é uma proteção, né? Hoje cada nação, cada país tem as suas leis civis que regem ali. E a gente pensando num Deus de ordem, um Deus organizado, então Deus estabeleceu essas leis. Se nós lembrarmos, o povo de Israel veio de um período de escravidão de 400 anos ali. Então imagine um escravo, eles não tinham noção, e Deus foi então organizando e orientando eles através das leis. Basicamente onde as leis começam a aparecer mais na Bíblia é justamente em Êxodo, né? Que aí assim que eles saem quando eles saem da escravidão e eles começam a seguir. Então nós temos o quê, pastor? Nós temos aquela multidão de pessoas, todas com o seu líder para reger. Então Deus vê essa necessidade de trazer essas pessoas uma organização, né? Olha, você para Moisés, para ficar mais fácil, né? Tanto que ele organizou até a forma de como que seria organizado isso, quantas pessoas que cuidariam de quantas pessoas, enfim, o que cada um faria. Então ali sim nós vemos as leis, né? Se nós pensarmos ainda hoje, por exemplo, você comprou um carro, comprou um terreno, então essas leis, elas regulamentam, né, organizam o teu direito, o direito do vizinho, até onde vai, o que você pode fazer, né? Então isso é muito importante. Deus, para proteger e a nação que era orientada por Deus, então ele estabelece leis civis para o bem-estar da nação, do povo de Israel, que ainda hoje, né, que nós estamos conversando aqui, as leis do mundo inteiro são baseadas nessas leis, né? Sim. Só para você que está nos ouvindo ter
uma ideia? Por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 21, 22 e 23, ele descreve boa parte dessas leis. O primeiro título ele diz assim: lei acerca dos servos, ou seja, como é que as pessoas que tinham servos, eles deveriam se comportarem, né? Depois tem as leis acerca da violência, ou seja, a lei criminal está aqui, envolvido aqui também nesse contexto. Depois tem a lei acerca da propriedade. Até hoje há um direito de posse. Isso é uma cláusula pétrea na Constituição sobre esse direito que a gente tem da propriedade. Depois, ali mais para frente, tem lei civis e religiosa, e olha só, tem a lei até contra o testemunho falso e a injúria. E interessante, pastor, que no capítulo 23 fala também sobre os deveres do juiz. Que o juiz, como é que ele tinha que se comportar, né? Veja bem, eu vou ler só 3 versículos assim, ó. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua casa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justifiquei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirá os forasteiros, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Ou seja, Deus teve a preocupação até de dizer para os juízes como é que eles deveriam se comportar. Como eles deveriam tratar as pessoas, um servo, um estrangeiro. Né? Eu acho muito interessante também que, veja, nós estamos falando aqui de quantos anos, há quantos... Pelo menos 4 mil anos, 4.500 anos. Então, e veja, aqui, se nós lermos aqui na Bíblia, nós temos regras para a escravidão. E veja, essas leis, elas, o pecado, aí que tá, por que Deus colocou isso? Óbvio, ele sabia que o pecado estava aqui e essas pessoas deveriam ter uma organização, mas o pecado corrompeu posteriormente. Qual que é a tendência da lei? A lei evolui, nós estudamos que a lei ela vai evoluindo, né? Com vamos dizer assim, os costumes e as tradições de cada local, a lei evolui, mas nós tivemos agora, há 200 anos, 100 e poucos anos, escravidão sem regra nenhuma. E há 4 mil anos a Bíblia já trazia regra para a escravidão. Ah, mas não podia escravidão. Tudo bem, para a tradição daquele povo naquela época, podia. Mas assim, nós vemos o pecado regredindo a lei. Era para ter sido melhorado ou foi piorado? Nós temos, por exemplo, direito à propriedade, que em países comunistas ou países ditatoriais não existe direito à propriedade. Então, assim, olha o que o pecado faz, né? Ele consegue desvirtuar as coisas. É como se a gente hoje fosse no Afeganistão, onde a gente olha para aquelas mulheres que não têm direito nenhum. Exato. Então, dentro daquela cultura, com aquela opressão, então Deus começaria a dizer assim, olha, vocês devem tratar as mulheres dessa forma, agora elas não devem mais ser subordinadas dessa forma, usar essa burca que está fazendo mal para a sua saúde. Então, é como se estou trazendo algo atual, porque Sim. hoje acontece isso lá sem regras, sem leis, né? É uma opressão total. Então Deus ele vai organizando essas coisas, até chegar no ponto que Deus quer. Bom, nós falamos aqui agora sobre a lei civil, e ficou claro, né, que hoje nós temos inúmeras leis, mas sempre houve uma mola mestra, né? Sempre houve... De onde o homem tirou essas questões, né, de lei de propriedade e tal? Vocês estão vendo aqui que tiraram da própria Bíblia, onde o próprio Deus é quem ditou para que Moisés, então, pudesse escrever. Pastor, agora eu queria entender agora do ponto de vista escatológico e, vamos dizer assim, questão religiosa também, o que significava e o que significa para nós ainda as leis cerimoniais que envolviam o sacrifício e as ofertas dos animais? As leis cerimoniais, elas estavam relacionadas com o templo, com o que acontecia na questão religiosa. Nós temos aqui um conjunto de leis que aparecem em Levíticos, capítulo 1 até o capítulo 4. E nós podemos ali
dar uma olhadinha em algumas dessas leis cerimoniais. Quer dizer, elas estão relacionadas a cerimônias. Porque lá no templo, então, na questão religiosa, eles matavam cordeirinho, né? O sangue era aspergido, ali tinha outras cerimônias. Se nós começarmos olhando aqui, ó, vamos pedir para Priscila ler Levíticos capítulo 1, do verso 1 ao 3 ali, só para termos uma noção dessas leis cerimoniais. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for o holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Então, você está vendo aqui está orientando como deveria ser essa oferta. Se nós formos para o capítulo 2 de Levíticos, vamos ver uma oferta de cereais aqui, ó. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha, derramará o azeite sobre a farinha, porá o incenso sobre ela, enfim. Então nós temos outras aqui, o capítulo 3, sacrifícios pacíficos, mas no capítulo 4, é bem interessante, Priscila, no verso 1 ali em diante, uns 3 versos ali. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Por que a gente não oferece mais hoje carneiro, novilho em sacrifício pelo pecado? Porque o verdadeiro cordeiro morreu na cruz do Calvário. Quando João Batista viu Jesus, ele disse o quê? Em João capítulo 1, verso 29, ele diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Após a morte de Cristo, então, aquelas cerimônias, aquelas mortes de animaizinhos, aquelas ofertas, elas chegaram, elas cumpriram o seu propósito. Eu não digo assim, elas caducaram, não, elas cumpriram o seu propósito, porque elas apontavam para a vinda do Messias. Hoje nós temos algumas cerimônias religiosas, alguns ritos religiosos? Temos. Então, leis cerimoniais existem. Por exemplo, existe um rito para o batismo, que é algo cerimonial, a Santa Ceia, né? Eu diria até o próprio casamento, que ali estaria, né? Tem um rito todo para que você siga. Então, as leis cerimoniais no Antigo Testamento apontavam para o Messias. Com a morte de Jesus, essas leis cumpriram o seu propósito, não precisavam mais. Então, é isto que poderíamos dizer. Daqui a pouco eu quero ler um texto para diferenciar uma outra lei que nós vamos mencionar aqui. Então, quer dizer, a lei cerimonial, pelo que eu entendi aqui, ela envolvia mais as questões lá do tabernáculo. Do templo, né? Do templo, né? Isso, eram ligadas às questões religiosas relacionadas ao templo. Ao templo. Exato. E elas tiveram o seu cumprimento, boa parte delas, o seu cumprimento na morte de Cristo. Por exemplo, o carneiro ali, o cordeirinho, né? Todo dia morria um cordeiro de manhã e à tarde. Esse era um sacrifício chamado sacrifício diário. Esse cordeiro, ele tinha que ser novo, de 1 ano no máximo, não podia ter manchas, não podia ter nada, um osso quebrado, nada, nenhum ferimento, não podia ter nenhuma mancha. Por quê? Ele representava o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, ele apontava para Jesus. Então, este era um rito cerimonial, né? Com a morte de Cristo, acabou-se a cerimônia. Tanto é que o santuário, ele vai se rasgar, o véu do santuário se rasgar de alto a baixo. Deus, de alguma forma, estava rasgando o santuário, dizendo: essas cerimônias acabaram, alcançaram o seu ápice com a morte de Cristo. Pastor, na Bíblia fala sobre leis de saúde também? Deus se preocupou com o que a gente devia comer, o que não deve? Como é que funciona isso? O que diz a Bíblia? É muito importante, né? Imagine um fabricante aí de um carro. Quando um carro é fabricado, o que eles fazem? O fabricante, o que ele faz? Faz um manual. Um manual dizendo que combustível usar, quando fazer a revisão, né? Quando trocar tal peça. Que tipo de combustível colocar. Exatamente. Vamos começar aqui em Levíticos, capítulo 11. Nós temos outros textos, mas Levíticos, capítulo 11, ali do verso 1 ao verso 7, é bem interessante lermos ali.
porque Deus vai dar orientações muito claras para o povo de Israel, consequentemente para os seus filhos também. O Senhor falou a Moisés e a Arão e dizendo-lhes, ele disse, né? Digam aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, esses podem comer. Mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido, são estes que vocês não podem comer. Antes da Priscila continuar, veja bem, amigo ouvinte. Deus está dizendo aqui, ó, de que se alimentar, o que comer e o que não comer. E se nós formos a Gênesis capítulo 7, nós vamos ver ali em Gênesis capítulo 7, verso 1, 2 ali, quando Noé entra na arca, que Deus já fez ali um diferencial de que tipo de animais entrariam na arca. Vamos ler esse texto? 1:7, né? Gênesis capítulo 7, capítulo 7, o verso 2. Vamos lá. Veja que interessante esse texto. De todos os animais, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, macho e sua fêmea. Interessante que tem animais limpos e animais impuros, né? Esses animais eles eram usados também para cerimônias religiosas. Só se usava nas cerimônias religiosas animais limpos. Quantos pares Noé tinha que entrou na arca de Noé? 7 pares, ou seja, 14 animais. Quantos dos impuros? Um par. Vamos voltar a Levíticos capítulo 11, no versos 3, 4 até o 7 ali. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, estes vocês podem comer. Mas dos que ruminam, ou dos que têm casco dividido, são estes que vocês não podem comer. O camelo, que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Verso 8. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Estes animais serão impuros para vocês. Se o amigo ouvinte percebeu, Deus ele está dando orientações para o seu povo. E nós temos também dos peixes, o que comer, o que não comer. Então Deus, ele sabe o que é melhor. Levíticos 3, verso 17, é bem interessante esse texto. Em Levíticos 3, 17, olha que orientação, um verso aqui com uma orientação muito clara, precisa, e depois eu vou perguntar, por que Deus deu essa orientação? Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês. Onde quer que morarem, vocês não comerão e nem a gordura, nem o sangue. Estatuto perpétuo, é para sempre. Marcel, por que não comer gordura e nem sangue? Estatuto perpétuo, por que Deus está fazendo isso? Bom, o sangue, porque o sangue, na verdade, é a vida, né, pastor? E além da vida, todas as impurezas são transportadas pelo sangue. O que mais? Pode ver que quando você tem alguma doença, você vai fazer um exame do quê? De sangue. De sangue. Exato. Então todas as doenças são transportadas. Todas as toxinas, né? Do animal, por exemplo, e hoje nós temos usa-se muito tipo de produto para o gado engordar rápido, antibiótico, frango crescer, essas coisas todas. E o sangue, essas impurezas todas vêm no sangue. Ah, mas a gordura é tão gostosa, né? É uma delícia, né? Tá aquela gordurinha assim. Fala para mim que tem colesterol, que é uma beleza. Então, será que Deus está querendo preservar a vida? E aí nós entramos em outra questão. Claro que esse aqui é tema de um outro estudo, mas só para a gente já adiantar, dar aqui uma prévia. No Novo Testamento isso acabou, não é assim que alguns pensam? Atos capítulo 15, veja que Deus, as leis de saúde, elas não caducaram, diferente das leis cerimoniais. Atos capítulo 15, verso 28 e 29, olha que coisa interessante. Estamos no Novo Testamento, né? Já anos se passaram. E o que a Bíblia diz? Capítulo 15, pastor? Atos 15, verso 28 e 29. Vamos lá.
Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem estas coisas, farão bem. Passem bem. Saúde, a minha tradução diz, né? Veja que no Novo Testamento, a mesma orientação do Antigo Testamento. Não coma animais que foram sacrificados a ídolos. Questão, talvez, psicológica, né? Que você vai ali, a pessoa... Porque aquele animal, se for um animal dentro do que Deus orientou, não teria problema nenhum. Mas não coma animais que foram sufocados, que não foram derramados sangue, né? Esse contexto aí era uma condição mínima para os gentios, né? Os gentios que queriam integrar. Então, eu falo, olha, o Espírito Santo nos disse que pelo menos vocês precisam fazer isso, né? Sair da imoralidade, né, sexual e não consumir certos tipos de alimentos. E é até interessante, porque algumas pessoas imaginam assim, no Novo Testamento, o que entra pela boca não contamina o homem. Isso não tem nada a ver, né? A gente vai estudar isso no próximo falando tempo. outra coisa. Mas aqui, veja que está dando orientação, não coma essas coisas, saúde, você vai fazer bem, porque o teu corpo, o meu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Essa orientação é específica sobre a alimentação mesmo ali, né? E o texto que lemos lá em Levíticos, né, 3, verso 17, estatuto perpétuo, quer dizer, Deus está dando orientação para sempre, né? Porque é para o bem-estar, porque o ser humano é máquina humana, é a mesma do passado e é a mesma hoje. Muito bem, esse é o programa Ensinos de Jesus, você está conosco aqui, nós convidamos para que fique mais alguns minutos conosco, nós vamos ouvir uma música especial e já voltamos. Sei, pode doer, pode chover, mas vai passar. Sol pode apagar, dor apertar, mas vai curar. Olhei pros montes além, de onde o socorro me vem. Ele vem do Senhor, Deus de Israel. E se ele lutar por mim, quem é que ganha no fim? É o que foi, permanece e será fiel. Se a força acabar, a escuridão chegar, meu Deus me anima, eu vou pra cima. E se
Estamos de volta com o programa Ensinos de Jesus e nós estamos hoje tratando sobre as leis que existem na Bíblia, né? Já falamos sobre as leis civis, agora há pouco o pastor falou sobre a lei cerimonial, que envolvia todo aquele ritual do sacrifício lá no templo. E também acabamos de falar aqui sobre as leis de saúde, né? Por que nós não devemos ingerir determinado animal? Por exemplo, a Bíblia fala especificamente vários, mas muito conhecido do porco, né? Por que a gente não deve? E aliás, a Bíblia, ela deixa assim, ela tem uma especificação para animal, né? Você pode comer um animal que tem as unhas divididas, né? E remói, né? Essa é uma... Você quer saber se você pode ou não pode? É só você olhar. Por exemplo, o cavalo não remói. Portanto, não deve servir como alimento. E nem tem o casco dividido em dois, ele é inteiro, né? Exato. Já o boi... Casquinho dividido em dois. E remói. E por que ele não pode comer cachorro? Porque alguns dizem assim, não, tudo que Deus criou é lícito. Por que cachorro a gente não come? A não ser que tivesse lá. Cachorro, lá na China, acho que nem na China estão comendo mais. Cachorro não remói e cachorro não tem os cascos divididos. E o camarãozinho nem tem casco dividido, nem tem... Não, mas aí já nós estamos falando dos peixes. Das águas, né? Aí não vão ter que trabalhar. Esse rol é tão taxativo que ele é dividido entre os animais, as aves, os animais marinhos e os terrestres, né? Então, assim, não tem para onde a gente correr, tá bem taxativo ali, né? Mas basicamente, e é importante que nós deixemos isso bem claro, né? Talvez os irmãos falem, mas os adventistas então acham que as leis cerimoniais não foram abolidas. Veja, a questão cerimonial do templo que nós comentamos ali, né, pastor, é uma coisa diferente. Especificamente, nós entendemos que as leis de saúde, elas fazem parte da fisiologia humana, e o Novo Testamento ele deixou bem claro que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então elas não são consideradas leis cerimoniais, isso. São consideradas leis, vamos dizer assim, biológicas, né, pastor? E de mordomia, talvez cristã, porque administração da vida. Administração da vida, né? E mesmo que biologicamente tivesse tudo certo, se Deus falou, não discuta, né? Se a gente for pensar, o pecado ele entrou justamente pelo quê? A desobediência. Desobediência a um alimento que estava lá, uma árvore. Gênesis, escrito, né? Tem uma árvore lá em Gênesis capítulo 2, verso 15 ali a 17, tem uma árvore no meio. Deus disse, não comam desta árvore, porque no dia em que dela comer, certamente vai morrer. Então havia uma ordem. Biologicamente, o corpo deles não tinha, acho que nada contra, mas tinha uma orientação de Deus, a palavra de Deus. Para a gente fechar esse assunto, nós estamos falando aí, especialmente o Dr. Fábio falou aí sobre a lei cerimonial e que muitos entendem que não se cumpriu, outros entendem que se cumpriu. Mas vamos ver o que a Bíblia ensina. Lá na nossa questão 4, a Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi cumprida, foi abolida na cruz. Ela cumpriu o seu propósito, né? Exatamente. Chegou, alcançou o seu propósito. Mas o que a gente pode dizer, pastor, da lei que nós vamos agora trabalhar, que é a lei moral? Mateus capítulo 5, verso 17, eu acho que é muito importante ler esse verso, 17 ao 19 ali. Veja o que o próprio Jesus falou. Mateus, pode ler para nós, Priscila? Posso sim, pastor. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. De que lei Jesus está falando? Porque a lei cerimonial, ela se cumpre com a morte de Cristo. Há uma outra lei, Êxodo capítulo 31, verso 18, é interessante. Sobre esta lei que nós vamos entrar agora no assunto, que é a lei moral. Exatamente. Que lei moral é essa? Quem escreveu? Quem é o seu autor, né? Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então existe uma lei na Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra. Agora, eu queria, antes da gente entrar nos 10 mandamentos propriamente dito, ler aqui um diferencial na Bíblia
muita gente talvez não entenda isso, mas aqui nesse estudo a gente quer esclarecer. Existe uma lei moral escrita pelo dedo de Deus, e vamos ver em Deuteronômio capítulo 10, só para a gente conferir, do verso 3 ao verso 5, verso 6, não, verso 5, isso mesmo. Deuteronômio capítulo 10, para o amigo ouvinte conferir na sua Bíblia aí, do verso 3 ao 5. Aqui diz assim: assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Essa lei foi escrita em tábuas. Nós sabemos que são os 10 mandamentos. Quem escreveu essa lei? O próprio Deus. Deus. Exatamente, com o seu dedo. Certo. Agora dá uma olhadinha em Deuteronômio, capítulo 31, verso 24 e 26. Do 24 ao 26. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-o ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Olha a diferença. Quem escreveu esta lei? Essa daqui, essa última. Moisés. Moisés. Em que ele escreveu? Em livro. Livro. Eram rolos de pergaminhos. E esta lei foi colocada aonde? Ao lado da arca. Não dentro da arca. Exatamente. Olha a diferença. A outra lei foi escrita por quem? Por Deus. Deus, com o seu dedo. Em que material? Pedra. 2 tábuas de pedra. E colocada onde? Dentro da arca. Dentro da arca. Então, existe um diferencial, a lei cerimonial e a lei moral. Agora, a gente está falando dessa lei moral. Que lei é essa, Marcial? É a lei dos 10 mandamentos. E aonde está escrita essa lei dos 10 mandamentos? Essa lei dos 10 mandamentos está em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. A gente vai ler ela ou não? O senhor que sabe. Se quiser, nós temos 8 minutos ainda. Temos 8 minutos? É. Então vamos ler essa lei moral, porque é muito interessante. Porque se Deus escreveu com o seu próprio dedo, é porque ela é muito importante. Se ela não fosse tão importante, Moisés tinha escrito, né? Então veja que eu costumo dizer assim, quando uma pessoa, uma cozinheira, os homens são especialistas em cozinha também, quando ele quer fazer uma receita e não quer que dê errado, ele mesmo vai lá e faz a receita, né? E Deus não queria que nada saísse errado, para ninguém ter o quê? Desculpas, né? E o que ele escreveu nesses 10 mandamentos aí? É para ler todos, né, pastor? A partir pode ler a partir do verso 1 mesmo, até o 17 ali. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti a imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Pastor, nós estamos vendo aí que os 10 mandamentos da lei de Deus são mandamentos que foram escritos em pedras pelo próprio dedo de Deus. E extraordinário, né? Coisa maravilhosa, os 10 mandamentos. Quando a gente olha para esses 10 mandamentos, uma benção se a humanidade seguisse essa lei, né? E há alguns dos nossos irmãos que entendem que esta lei dos 10 mandamentos, ela foi abolida. E muitos entendem que ela foi abolida pelo próprio Jesus. Eles entendem que Jesus não cumpria a lei. Agora, a pergunta que eu faço, qual que foi a atitude de Jesus com relação a esta lei, a lei moral dos 10 mandamentos? Primeiro, nós já lemos um texto lá em Mateus 5,17, onde Jesus disse, não penseis Que eu vim revogar a lei. A revogar, abolir, anular, né? Eu vim cumprir. E no verso 18, 19, diz assim, aquele que violar um desses mandamentos, né? Por menor que seja. E o menor ali, né? Não matarás, por exemplo, né? Menor que seja, vai ser o mínimo no reino do céu. Agora, veja que aqui em João capítulo 15, verso 10, e Tiago também, 2, verso 10 ao 12, mas vamos ler João 15, 10, olha a atitude de Jesus em relação à lei. O que diz aí? Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. As pessoas costumam dizer que a graça de Cristo anulou a lei, né? Que a fé em Cristo Jesus anulou a lei. Aí nós temos Romanos 3:31, deixando isso claríssimo, né? Mais claro impossível, né? Se a fé em Cristo anula a lei de Deus, né? Eu acho que Precisa ler esse texto para o Fábio. Romanos 3:31. 3:31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então não tem nem como alegar isso. Não há que se discutir isso aqui, né? A lei ela é uma expressão do caráter de Deus, ela é um reflexo do caráter de Deus. Se você pensar, por que Adão e Eva, nossos primeiros pais, tiveram que deixar o jardim do Éden? Qual foi a causa? Desobediência, transgressão da lei de Deus. O que é a transgressão da lei? Ela é pecado, né? João fala isso. Essa conta é tão clara que, para mim é a conta mais clara que existe. Qual é a definição do pecado que a Bíblia traz? A Bíblia fala que o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Exatamente. Agora, se a lei foi abolida, consequentemente o pecado foi abolido. Não existe. Concorda comigo? Não, fala aí. Isso aí eu não sei. Eu sou advogado, eu penso meio lógico com relação à lei. Lei pra mim é o seguinte: aboliu, acabou. Acabou o crime. Você entendeu? Acabou. Tanto que quantas vezes eu já ganhei alguma ação, você já deve ter ganho, porque aboliu, ou porque não existe mais, ou porque aquilo não tá mais, não é mais crime, ou porque aquilo foi revogado por uma outra lei. E isso acontece muito em indultos, em questões de progressão de pena, progressão de... Então, assim, para mim, aboliu a lei? Aboliu. E se o pecado é a transgressão da lei, então a gente não tem mais pecado. É claro que, amigo ouvinte, você e eu precisamos entender que Jesus pagou a nossa conta, ele pagou pelos nossos pecados, né? Só que nós não somos salvos pelas nossas obras, isso é uma realidade, isso é verdade. Nós não somos salvos também para continuar fazendo coisas erradas. Agora imagine uma tragédia, né? A lei foi abolida, então eu posso matar, porque o mandamento diz não matarás. Ah, não, aí não pode. Pô, mas se a lei foi abolida, pode, né? Eu posso roubar, né? Se a lei foi abolida. Eu posso adulterar, porque a lei foi abolida. Pô, isso é a maior aberração, né? O pastor, eu acho que o pior que brincar com Deus no sentido esse estelionato da fé que existe hoje em dia, né, em muitas igrejas, que é aqueles que brincam com a fé das pessoas atrás de dinheiro eu acho que pior que isso é a tal da graça barata. É você achar que Cristo veio, fez tudo o que teve que fazer e pronto.
Agora tá tranquilo, tá beleza, tá bem, não precisa A fazer graça não é anulada pela lei, elas andam juntas. Eu tenho um texto para mim que é clássico, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. João 14, verso 15. Para mim esse texto é clássico. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se me amais, se vocês me amam, se me amais, vão guardar o quê? Os Meus mandamentos. Jesus nos salva do pecado, da morte. Mas ele não nos salva para continuarmos o quê? Pecando. E amigo ouvinte, olha para cá. Chegue mais perto, né? Se você tem Jesus na sua vida, aceitou Jesus, você pode e deve ter a certeza da sua salvação. A Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Só que Paulo também diz assim, ó, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Essa é a grande diferença. O cristianismo nos salva do pecado, da morte, para vivermos uma vida semelhante à de Cristo. Pastor, agora eu tenho uma pergunta. Mas tá, se a lei, ela, né, Foi abolida? se a lei ela não foi abolida, mas a graça está aqui também, qual é a função da lei, então? Para que ela serve? Eu acho que Né? a Bíblia, eu tenho certeza. Tem vários textos, mas vamos Tiago 2, verso 10 a 12. E depois podemos ler também ali o supra-sumo, né? Que é Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Eu já vi muita gente falar, então beleza, então existe a lei, mas ela serve para quê? Se Cristo veio e morreu por nós e tal. Você sabe que um dia, a lição, no tema passado, nós falamos de um grande julgamento. Ah, E um dia todos prestaremos conta. sim. Como? Baseado em quê? Essa é a grande Exato. verdade, né? O que diz? Tiago capítulo 2, verso 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Função da lei é representar, mostrar o caráter de Deus, né? O padrão. Então a lei será a norma no juízo, ela servirá no juízo como uma norma, porque Deus, ele disse como ele quer que nós vivamos. Claro que tem que ser por amor, não pode ser algo legalista, achar que você guardou a lei e vai estar salvo. A nossa salvação foi paga com sangue. Então isso é muito importante. Eclesiastes fala de uma força de expressão muito forte, né? Eclesiastes 12, verso 13 e 14 ali. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Função da lei, doutor Fábio, será o padrão do julgamento, né? Diríamos a Constituição, né, de Deus, né? Isso vai ser usado A base. O código da... o código. Pastor, a função da lei nada mais é que a função da nossa lei. Também, a função da nossa lei se você pegar um código penal hoje, ele não está ali à toa. Paulo deixou isso bem claro. Eu não sabia o que era pecado Se não fosse a lei. se não fosse a lei. Se você não sabe o que é crime, se não Você vai tiver saber que é escrito crime lá, se não está escrito. entendeu? Eu Então, gosto da analogia do espelho, né? A Do lei é espelho, como é. um espelho. Se você olhar e ver, você vai ver o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer. Agora o que é interessante é que Tiago falou assim, você quebrar um, você quebrou É todos. culpado de todos. Uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? é importante que se diga que nós não os 10 mandamentos não é chamado de as leis. Ele é chamado de a lei. A lei, apesar de ser 10 mandamentos, é uma só. É uma corrente. É com uma 10 É elos. uma lei com 10 artigos, É um- né? Vamos dizer exatamente, mas todos, nenhum pode ser quebrado, vamos dizer assim, né? Fundamentais. Agora- Seria um artigo com vários incisos, vamos dizer assim, né? assim. Melhor assim. Melhor, né? Querido amigo ouvinte, agora eu quero dizer para você, no seu coração, você jamais guardará a lei pelas suas próprias forças. E mesmo que você conseguisse, não teria valor nenhum.
o que faz diferença e o que vai te ajudar a ser um fiel, obediente, é a graça de Cristo, é segurar nas mãos de Jesus Cristo. E Jesus falou para o jovem rico, se você guarda todos os mandamentos, mas agora vende tudo que tem e me segue. Jesus queria que ele entendesse que é uma entrega, é amor, né? E a Bíblia diz assim, ó, amor a Deus sobre todas as coisas, né? E amor ao próximo como a si mesmo. Quem faz isso, cumpriu a lei. Muito bem, infelizmente nós chegamos ao final do programa. Foi um privilégio ter vocês aqui como nossos ouvintes. E nós vamos ouvir mais uma música especial. E o pastor estará orando para terminarmos o programa de hoje. Convido você para estar na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui nesta rádio. Eu tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou e como um leproso se curou. Consigo até imaginar Israel no deserto, a nuvem protegendo do sol e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai, venha a minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Ter a mesma fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai.
Tu que és o Senhor da vida, de tudo, de todos, vem ser meu Senhor. Muito bem, estamos de volta, encerrando o programa, e eu faço 3 perguntinhas. Você entendeu que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral, os 10 mandamentos? Você crê que Jesus está guiando seus passos para conhecer toda a verdade e deseja ser um servo obediente, fiel? Eu sei que você quer. Você quer, a partir de hoje, seguir e obedecer os 10 mandamentos pela graça, com o poder de Cristo na sua vida? O Espírito Santo guiando você? Ah, querido amigo, que bom ser um servo obediente. Grande paz, a Bíblia diz no Salmo 119, verso 65. Grande paz tem os que amam a tua lei. Deus abençoe você, que você possa obedecer com amor e por amor. Vamos orar? Ore comigo agora. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por ser um Deus tão organizado, um Deus de bênçãos, um Deus que pensa no bem-estar e criou leis para o nosso bem-estar, para honrarmos e glorificarmos o teu santo nome e para vivermos melhor, vivermos em paz. Abençoe esse amigo que ora comigo agora, essa amiga, e que ela possa ser obediente ao Senhor e um dia recebermos a coroa da vida eterna. Dê a paz, a bênção e a alegria nesse coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queridos amigos, o programa Ensino Jesus volta na próxima semana. E agora nos despedimos dizendo assim: o Senhor sobre ti levante o seu rosto, o Senhor tenha misericórdia de ti, e o Senhor te dê a paz. Um grande abraço, até a próxima semana.